Olá, parceiros, voltamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas. E o assunto de hoje é uma das distribuições do Linux, Ubuntu. Vai cair na PM do Paraná, vai cair na Polícia Civil do Paraná, entre outros órgãos aí, porque a tendência agora é usar Linux. E o mais usado, o mais conhecido é o Ubuntu. Então são várias questões dele aqui até o final, para não perder nenhuma dica. Assista o vídeo todo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana aqui a gente tem na faixa de 4, 5 vídeos por semana, só de questões comentadas, dicas do gabarito, segredo da banca, várias informações para você passar no seu concurso. Você tem que passar no seu concurso? Inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos agora direto então para a questão número 1. Questão número 1. Considerando o sistema Ubuntu Linux, assinale a alternativa correta. A. Não apresenta área de trabalho. B. Não possui navegador de internet. C. Traz por padrão as ferramentas do Microsoft Office. D. Permite visualizar arquivos PDF. Vamos lá, gente. O Linux é um sistema operacional igual ao Windows, porém é um software livre. Já o Windows é considerado um software proprietário. Então, o Ubuntu Linux faz praticamente o que o Windows faz. Ele vai ler PDF, ele tem navegador de internet, ele tem área de trabalho, tem diversos programas que podem ser instalados, como editor de textos, planilhas, fazer a apresentação de slides e tudo mais, que nem o Windows. Porém, no Windows a gente utiliza quem? O Microsoft Office, que é um programa pago, geralmente utilizado no Windows. Então, esse Microsoft Office aí é por padrão do Windows. No Linux, a gente costuma usar o OpenOffice, o BROffice. São outras alternativas para o Microsoft Office. Deixando então a letra A errada, porque tem área de trabalho. A B está errada, porque tem navegador, porque tem Chrome, tem Mozilla, tem vários navegadores lá. Ele não tem o Microsoft Office, a C está errado por causa disso. E ele permite ler PDF? Sim, ele vai ler PDF. Ele vai ler até arquivo que você fez lá no Word, que é do Office. Você fez lá no. Você está com o computador no Windows, quer abrir o seu Word lá no Linux, você vai conseguir com o BROffice, o OpenOffice e tudo mais. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Em 1985 por Richard Stallman, considerado o pai do software livre, e Free Software Foundation é uma organização que leva adiante os princípios de Stallman, que sempre foi contra softwares proprietários. Também é de autoria dele o projeto GNU, que, junto com o Kernel, desenvolvido por formaria mais tarde o sistema operacional letra A, Ubuntu, B, Linux, C, Unix, D, Mac OS. Uma breve história antes de responder essa questão. Um projeto chamado de GNU, criado por Richard Stallman, tinha como meta o desenvolvimento de um sistema operacional livre baseado no Unix. O projeto então criou uma licença de software chamada de GPL. Ela permitia a modificação livre do código de um programa, desde que distribuído posteriormente dessa forma e mantida os créditos dos desenvolvedores. Ao longo de 5 anos, o projeto já tinha criado a maior parte dos programas essenciais para um sistema operacional, mas faltava um kernel livre. Em 1992, Linux Torvalds adere à licença GPL, o que torna o kernel Linux um software livre. A junção do projeto GNU mais o kernel do Linux deu origem ao sistema operacional GNU Linux. Então, Linux é o nome do kernel, do sistema operacional kernel, mais programas essenciais. Ou seja, o Linux é apenas o kernel. Mas, pela simplicidade, Linux é o termo largamente aceito para definição do sistema operacional do Pinguim. Mas na nossa cabeça temos que lembrar sempre que Linux é um kernel, somente o kernel. Popularmente a gente chama o sistema todo de Linux. Para montar um sistema operacional usando o Linux, é preciso juntar um ambiente e uns programas e acessórios. Portanto, alguém que pega o kernel do Linux, junta em um ambiente qualquer, com GNOME, KDE, LXDE, coloca aí alguns acessórios, aí sim vai criar um sistema operacional baseado no Linux. Alguns exemplos é o Fedora e o Ubuntu. Então, nessa questão aí, se não tivesse citado o Ubuntu, o Linux também estaria certo.
Se a gente olhasse ele como sistema operacional, como popularmente a gente chama todo sistema operacional que usa o kernel do Linux de Linux. Mas como ela citou um sistema operacional completo, que é o Ubuntu, então ela está considerando que esse Linux aí é apenas um kernel. Então nosso gabarito aqui é a letra A. 3. Ubuntu, Fedora e Debian são termos que representam a tecnologias wireless. B. Software, aplicativos para manipulação de imagens digitais. C. Distribuições do sistema operacional GNU Linux. Modelos de memória de computador que utilizam a tecnologia Flash. Algumas empresas e organizações de voluntários decidiram juntar os programas do Linux em pacotes próprios, aos quais elas dão suporte. Esses pacotes são chamados de distribuições. O Linux se refere apenas ao kernel, que a gente já viu na questão anterior. Já o conjunto de aplicativos que são executados no kernel chama-se distribuição. As mais famosas distribuições de Linux são Red Hat, Ubuntu, Conectiva, Mandriva, Debian, Fedora. Então, podemos dizer que na questão que Ubuntu, Fedora e Debian são distribuições do sistema operacional Linux. Mas essa questão aqui, gente, está muito fácil mesmo. Por quê? Quem sabe que estão referindo a sistemas operacionais aí em cima, falou sistemas operacionais. Então não é o wireless. Você sabe que o wireless não é porque isso é uma rede sem fio. O wireless é a internet que você tem na sua casa e que você utiliza aí naquele aparelhinho lá, tem uma anteninha que pega no seu celular. Aí isso ali é uma wireless ali na sua casa. Software de aplicativo, ó. Software é o quê? Qualquer aplicativo que você instalou, o próprio Word, o OpenOffice, tudo isso aí são aplicativos. Então o Ubuntu é um sistema todo, não é o aplicativo. E memória flash é a memória que está no seu pendrive. Então, só por eliminação sobraria a letra C. Então nosso gabarito é a letra C. 4. Em um sistema operacional Linux, versão Ubuntu 16.04, em sua instalação padrão, qual é o aplicativo padrão para navegação na internet? A. Opera. B. Google Chrome. C. Edge. D. Mozilla Firefox. E. Safari. Muitas distribuições do Linux incluem o Firefox como navegador padrão, é o caso do Ubuntu. Além disso, a maioria tem um sistema de gerenciamento de pacotes que permite instalar o Firefox facilmente. Ou seja, se tiver outra distribuição sem ser o Ubuntu, quiser instalar o Firefox, facinho você vai instalar ele, já tem lá para instalar. Já o Safari é um navegador desenvolvido pela Apple, ou seja, é para usar nos Mac. E o Edge que é o do Windows, geralmente agora o Windows 10, o navegador padrão dele é o Edge. Então, nosso gabarito aqui é a letra D, Mozilla Firefox. Número 5. Considere um computador com sistema operacional Ubuntu 16.04 em português, no qual foi instalado um navegador web, diferente do navegador que acompanha o sistema. Assinale a alternativa que descreve corretamente como alterar o navegador padrão usando o aplicativo de configurações do sistema, mostrado na figura abaixo. Esse é o tipo de questão que só acerta quem realmente tem um sistema para testar em casa. Porque eu já falei aqui em diversos vídeos aqui de informática, para a gente aprender informática, não adianta só ler, só ver a aula. Você tem que testar. Se você está aprendendo Word, vai lá no Word, testa tudo que caiu na questão nele. Então aqui é a mesma coisa com o Ubuntu, você tem que ter ele em casa. Se vai cair no seu concurso, instala um dual boot lá, você vai ter seu Windows do mesmo jeito e vai ter o Ubuntu lá para você treinar. Uma maneira aqui também de resolver essa questão, caso você não saiba, não sabe o que fazer na hora da prova, a questão falou sobre configuração do sistema. Dá para eliminar as questões e chegar na alternativa correta. Por quê? Qual que é o ícone que representa uma configuração? Você pode olhar no seu celular, você pode olhar lá no Windows. Geralmente, que representa uma configuração é o desenho de uma engrenagem. E a engrenagem no desenho tem escrito detalhes. E a única alternativa que tem clicar no ícone detalhes é a letra B. Então, assim, se eu não tivesse Ubuntu, se eu nunca tivesse usado Ubuntu, apenas pelo desenho da configuração, você sabendo que é uma engrenagem, eu mataria a questão, que eu sabia que a engrenagem está escrito aí, né, no desenho que é detalhes, eu marcaria a letra B. E o nosso gabarito é a questão.
6. Assinale a alternativa que apresenta o comando para criar uma pasta com o nome Meus Trabalhos no sistema operacional Ubuntu versão 14. Letra A, MD Meus Trabalhos. B, MD barra Meus Trabalhos. C, MKDIR P barra Meus barra Trabalhos. D, MKDIR Meus Trabalhos. E, MKDIR aspa dupla Meus Trabalhos fecha aspas. Vamos lá. MKDIR que cria diretórios, ou seja, eliminamos a letra A e a letra B. Você tem que saber que MKDIR que cria diretório. Então, exemplo, se colocar MKDIR concurso, vai criar a pasta cujo nome é concurso. O nome da pasta é concurso. Mas, porém, se você colocar MKDIR concurso novo, automaticamente o comando vai criar duas pastas. Uma pasta com o nome de concurso e outra pasta com o nome de novo. Para que isso não ocorra, basta colocar aspa dupla. Então, MKDIR, abre aspas, concurso novo, fecha aspa, é o nosso gabarito da questão. Então, lembrando, sempre tem que ter entre aspas, se você quer o nome do jeitinho que está aí. Caso contrário, vai criar duas pastas, a pasta meus e a pasta trabalhos, tá? Então, gabarito letra E. 7. Ubuntu Linux 14.04.1 LTS divide os arquivos do sistema em diversos diretórios, partindo do diretório raiz, aspa, barra, aspa, o diretório de configurações do sistema, o diretório de usuários e o diretório onde são montados discos. Nesta ordem são: outra questão que de decoreba, decore, deixa um quadrinho aí com os diretórios, você decora cada um deles, tem que decorar mesmo. ETC, arquivo de configurações do seu computador. Ou seja, lá pediu configuração de sistema, arquivo de configurações é o ETC. Basta lembrar que esse C que termina aí é de configurações. Home é o diretório contendo os arquivos do usuário. Basta lembrar que home em inglês quer dizer casa e você é o usuário, então sua casa, lembra? A casa do usuário. E média é o diretório onde são montados os discos. Pediu lá em cima. Diretórios onde são montados os discos, então é média. Lembra que disco continha o quê? Uma mídia dentro dele, que é um áudio. O áudio é um tipo de mídia. Ou seja, são macetinhos que eu utilizo aqui para decorar. Além desse, temos o bin, arquivos com permissão para serem executados. O var contém a maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelo usuário no sistema, ou seja, e-mail, impressora, cache. Temos o dev, que contém arquivos usados para acessar dispositivos. E temos o USR, que contém a maior parte de seus programas normalmente acessíveis somente como leitura. Gabarito aqui, então, letra A. Questão número 8. Um sistema operacional é capaz de gerenciar hardware e software, além de interagir com o usuário. Marque abaixo a alternativa que corresponde a dois tipos de sistemas operacionais. A. O Windows XP e o Windows Explorer. B. O Windows 7 e o Windows Explorer. C. O Windows Vista e o Ubuntu. D. O Windows Vista Internet Explorer. E. O Windows Explorer e o Ubuntu. Sabe? Ou deveria saber que o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos e pastas, ou seja, ele não é um sistema operacional. Internet Explorer é um navegador. Logo, só sobrou quem? O Windows e o Ubuntu. Então, nossa alternativa aqui só pode ser quem? A letra C. Viu? Como a questão aqui está bem fácil. E você já se inscreveu no canal? Gente, inscreve, é rapidinho. Ajude o canal a crescer. Toda semana aqui temos várias questões. Eu costumo colocar aqui pelo menos 5 vídeos aqui por semana. Então dá uma ajudinha aqui, rapidinho, só clicar aí embaixo no inscrever e ativa o sininho. Questão número 9. Para baixar arquivos para o sistema operacional Ubuntu, uma das fontes oficiais é mostrada a seguir. O acrônimo FTP refere-se, letra A, de autentificação usado para estabelecer a conexão. B. O status da conexão.
C. Há um indicativo da segurança dos dados na conexão. D. Há um indicativo da velocidade de transferência de arquivo. E. Há um protocolo para transferência de arquivo. P, lembre-se, T de transferência, F de arquivo, T de transferência, P de protocolo, protocolo de transferência, protocolo para transferência de arquivo, ou seja, o download e o upload. Então, nossa alternativa aqui é a letra E, FTP é um protocolo para transferência de arquivo. Questão número 10. O sistema operacional Linux Ubuntu tem a seguinte característica: A. Gratuito, multiusuário. B. Software livre, monousuário. C. Gratuito, monousuário. D. Software livre, multiusuário. O software livre significa que pode ser copiado, usado, modificado e redistribuído de acordo com a necessidade de cada usuário. Porém, a pessoa que modifica o código e distribui pode cobrar por isso, ou seja, nem todo software livre é gratuito. Ou seja, então o Ubuntu é livre. Você consegue baixar de graça lá no site do Ubuntu? Sim, tá gratuito. Mas se eu pegar uma distribuição do grupo do Ubuntu e quiser modificá-la e vendê-la, eu posso. E no site do Ubuntu também tem lá para ser comprada também. E ele é multiusuário, ou seja, você pode fazer várias contas de usuário nele, que nem o Windows também pode. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Questão número 11. Muitas vezes, um usuário do sistema operacional Linux Ubuntu precisa executar programas com permissão de superusuário. Para isso, ele pode usar o comando. Coloquei para não esquecer, deixei na tela aí. O que é SU? SU de superusuário. Altera as credenciais permanentes para um superusuário, ou seja, ele vai ser permanentemente administrador. Esse é o comando SU. O DO é porque vai dar permissão. Então, o sudo significa executar um único comando com privilégio de superusuário, mas não é permanente o sudo. Fosse apenas su é permanente. Então, nossa gabarita aqui é letra C. 12. Sistemas operacionais não proprietários com base no Linux têm diversas vantagens, sendo a principal delas a opção de não pagar licença de instalação e uso. Todas as alternativas a seguir apresentam distribuições Linux não proprietárias, exceto todas essas alternativas aí se referem a distribuições Linux, exceto a letra C, que se trata do sistema operacional proprietário da Apple. Então, nosso gabarito aí, que é o exceto, aqui que não é Linux aí, letra C. Número 13. Ubuntu Linux 16.04.2 LTS possui um navegador de arquivo chamado Nautilus. Considere que esse navegador de arquivo esteja exibindo o conteúdo da pasta pessoal do usuário e que, nessa pasta, exista um arquivo chamado documento. Uma forma de fazer com que esse se torne um arquivo oculto é: letra A. Clicar com o botão direito sobre o arquivo, selecionar propriedades e marcar a opção oculto. B. Acessar o menu de aplicativo, editar e selecionar o item ocultar arquivo. C. Abrir uma janela do terminal e utilizar o comando id documento. D. Clicar com o botão direito sobre o arquivo e selecionar ocultar arquivo. E. Renomeá-lo, inserindo um ponto antes de seu nome. Ponto documento. Mais comum de se ocultar um arquivo ou pasta no Linux, no Ubuntu, é bem simples. Basta adicionar um ponto antes do nome do arquivo. Ou seja, se você quer ocultar o arquivo chamado documento, você vai colocar ponto documento, esse arquivo estará oculto. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Número 14. Considere as afirmativas abaixo relacionadas ao gerenciador de arquivos Nautilus, utilizado no sistema operacional Ubuntu Linux. 1. Permite visualizar os arquivos ordenados por tipo, tamanho ou data. 2. Possui um editor de texto integrado para edição de arquivos pequenos.
3. Possui funcionalidades para criação de pastas para organizar os arquivos. Essa correta que se afirma em. Outra questão aqui cobrando o Nautilus, tá vendo? Segunda questão aqui, uma atrás da outra. Então fica bem ligado nesse aqui. O Nautilus é um gerenciador de arquivos padrão do GNOME e, consequentemente, também é o gerenciador padrão do Ubuntu. Iniciado sempre que você abre alguma localidade no seu computador, ou seja, pasta, disco, etc. Ou seja, ele é apenas para localizar arquivos lá dentro. É como se fosse um Internet Explorer do seu computador. Ou seja, então com esse vai conseguir visualizar arquivos, sim. Então está certo, pelo tipo de tamanho, data e tantos. Mas ele não tem o editor de texto dentro dele. Editor de texto é um tipo de software. Você vai encontrar lá na Write, que está no OpenOffice, ou Word, que é do Windows. Isso é um editor de texto, então não vai estar aí dentro. Possui funcionalidades para criação de pastas? Sim, você pode criar você vai abrir, localizar um arquivo, você pode criar uma pasta lá dentro também e colocar arquivos nessa pasta ou tirar. Então, as únicas alternativas certas aí é a 1 e a 3, porque não tem editor de texto, então a letra B é a nossa resposta. A distribuição do Linux, de código aberto, que se caracteriza por não ser comercial, amplamente utilizada e baseada no Debian GNU, denomina-se. Vamos lá. O Debian foi uma rocha sobre a qual o Ubuntu foi construído, um projeto de voluntariado que se desenvolve e mantém o sistema operacional GNU Linux. O Ubuntu é um projeto OpenOffice que desenvolve e mantém uma multiplataforma de código aberto baseado no Debian. Então, nessa resposta que é letra D, Ubuntu. As alternativas também são Linux, sistemas operacionais Linux, porém o baseamento delas são outros. Deixei na tela para vocês verem cada uma delas separado. Eu sei que existem várias distribuições do Linux, porém essas que estão aí até a letra E são as mais cobradas pela Sebrasp. Então eu aconselho você decorar cada uma delas, tá? Sendo que o Ubuntu é uma das que mais cai. Então nosso gabarito aqui é a letra D. A respeito dos sistemas operacionais Linux e Windows, do Microsoft PowerPoint 2013 e de redes de computadores, julgue o item a seguir. No console de uma distribuição Linux, como, por exemplo, o Ubuntu, é possível cancelar um comando em execução a partir do uso da combinação das teclas Ctrl mais C. Vamos lá, Ctrl C não significa copiar. A gente está tão acostumado a usar Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl X para recortar. A gente sempre fala disso aqui nos vídeos. Porém, nesse caso aqui, Ctrl C não é copiar. No Linux, Ctrl C significa cancelar. Assim, se você estiver executando qualquer operação no terminal e quiser cancelar, um Ctrl C vai resolver. Se você quer copiar e colar, a gente tem outras alternativas aqui. A gente pode usar o atalho Ctrl Insert. Ele irá copiar. E Shift Insert irá colar. Deixei na tela para vocês anotarem aí. Do mesmo jeito que ele falou que Ctrl C poderia cancelar, ele pode cobrar o contrário também. Perguntar qual que é para copiar e qual que é para colar. Então guarde bem isso. Esses atalhos aí são tão úteis que também servem até na interface gráfica. Então, nosso gabarito aqui é certo. Julgue o item a seguir. A respeito do sistema operacional Linux e do editor de texto Word 2013. Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o aparecimento do caractere cifrão no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é um superusuário root. Vamos lá, gente. A banca inverteu aqui os caracteres de superusuário e usuário comum. O cifrão é usado para o usuário comum, tá vendo? O superusuário é outro. Então, eu deixei na tela aí os dois comandos para vocês. Então, o nosso gabarito aqui é errado. A respeito da estrutura de diretórios e sua principal finalidade no Linux e a distribuição Ubuntu server padrão, é correto afirmar que a é o local onde são armazenados os links simbólicos do sistema de arquivo. B.
Boot é o principal local onde ficam armazenadas as chaves criptográficas de sessões de login remoto no sistema de arquivos. C/dev é o local onde se armazena todos os arquivos de desenvolvimento. D/etc é o local onde normalmente se armazenam arquivos de configurações globais do sistema. E/home é o local onde todos os arquivos binários são armazenados. Deixei na tela aí a resposta de cada alternativa, que o /bin contém arquivos e programas do sistema que são usados com frequência pelo usuário, ou seja, então não é a letra A. E a letra B, /boot, arquivos de inicialização do sistema, ou seja, também não é a letra B. E a letra C, /dev, dispositivos de entrada e saída, como disquete, HD, CD e modem, ou seja, não é a letra C também. Nosso gabarito aqui é a letra D. /etc é o local onde normalmente se armazenam arquivos de configurações globais do sistema, ou seja, certíssima a letra D. E a letra E fala do /home, que são diretórios contendo os arquivos dos usuários, ou seja, está errada também a letra E. A única alternativa certa aqui é a letra D, nosso gabarito da questão. Julgue os itens que se segue a respeito de microcomputadores Fedora, OS X, Red Hat, Solaris e Ubuntu são sistemas operacionais que utilizam kernel Linux. Vamos lá, gente. O sistema operacional OS X aí, OS X, não sei como vocês vão falar, é um sistema operacional de código fechado desenvolvido pela Apple, ou seja, ele não é um Linux. Como Fedora, Red Hat, Solaris, Ubuntu, são todos do kernel Linux. O OS X aí não é, é da Apple. Então nosso gabarito aqui está errado. Chegou até aqui, gostou do vídeo? Já se inscreveu no canal? Já seguiu lá no Instagram? Não, né? Tá querendo perder todos os vídeos aqui de informática, né? Se não ativar esse sininho agora, você vai perder todas as dicas que vai ter até dia dessa prova, tá?